Seja bem-vindo a mais um NextCast, o podcast da Next Level Professional English. E hoje nós estamos aqui com todo o nosso time, com todos os nossos teachers, para trazer para você alguns benefícios psicológicos, benefícios mentais que o estudo de um outro idioma pode trazer para a sua vida. Então fica até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito relevante e que vai te ajudar em tudo que você faz no seu dia a dia. Para conversar sobre isso, é claro, estamos aqui Teacher Gui, Teacher Luísa e Teacher Fabiano. Tudo bom com vocês? Hello! E aí, pessoal? Beleza? Hello Tudo bem, guys. Tranquilo? Como é que foi as férias? Vocês estão tranquilos? Minhas férias ainda nem acabaram. O dinheiro já, né? As férias. O dinheiro já. Eu Isso tô na aqui é mesma lazer, situação. isso aqui é lazer. Eu trabalho por hobby. Trabalho assim. Herdeira. Deus tá vendo. Mas, enfim, galera, a gente sabe que estudar um novo idioma, estudar, na verdade, qualquer um novo conteúdo pode trazer uma série de benefícios além do que somente aquele ponto específico que a pessoa está estudando, né? Quando nós estamos aprendendo sobre um conteúdo que nós não sabíamos anteriormente, nós estamos criando novas conexões neurais no nosso cérebro e, naturalmente, aumentando a nossa capacidade cognitiva, fazendo com que nós aprendamos sobre outros conteúdos além do que aquele pontual que nós estamos estudando. Então, eu queria que trouxéssemos hoje aqui alguns benefícios que nós enxergamos no geral dos nossos alunos, que também nós vimos na nossa vida após aprender um novo idioma, né? E aí não estamos atrelando somente ao inglês, mas a um novo idioma. Pode ser espanhol, árabe ou qualquer outro idioma que você queira estudar. É claro que se quiser inglês, faz muito mais sentido para o mundo que a gente vive atualmente. Mas o primeiro benefício, e aí eu queria entender como que vocês viram isso na vida de vocês e também na vida dos alunos, é o ganho automático de autoestima. Por que alguém que fala inglês, naturalmente, é alguém com a autoestima mais elevada do que, naturalmente, alguém que não fala? Eu acho que primeiro por ser um ponto a mais que muitas pessoas não têm, né? Então, você, por exemplo, apresentar isso num currículo já te dá uma segurança um pouco a mais, talvez, do que uma pessoa que não tenha, porque esse é um ponto relevante numa entrevista de emprego, né? E hoje, cada vez mais. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. E acho que a segunda, mais nessa questão de você saber se comunicar em mais de um idioma. Então, o seu vocabulário tá muito amplo, né? Pra tudo. Eu entendo assim. Eu acho que isso faz muito sentido, né? E quando eu estava estudando na escola, não era nem perto de estar fluente, né? Mas eu me dava bem na escola, nas lições, tudo. Tirava e pra mim 9 em inglês e 4 em português. Exato, eu ia chegar nessa parte. E assim, tinham matérias que eu não ia tão bem. E eu lembro que assim, acho que aqui até hoje no Brasil, né? Você vai ter as matérias ali que são mais importantes. E se você vai bem nessas matérias, você é tido como talvez mais inteligente, algo do tipo. Só que no inglês... Inglês não repete. Mas assim, pra mim era bom saber que naquele assunto ali específico era bom, né? Eu acho que muito por eu gostar. Então, pessoas que têm dificuldade, né, de aprender outras coisas, ou até de aprender o inglês, quando eles começam a estudar dentro de algo que eles gostam, eles conseguem aprender o inglês, mesmo que ele tenha achado inglês difícil a vida inteira, e dá um ânimo a mais, porque você está conseguindo aprender algo que era difícil, e você só mudou o vocabulário, só mudou a abordagem e você consegue absorver. E isso quebra muito para as pessoas aquela questão de, tipo, inglês não é para mim, né? Eu acho que quando o pessoal percebe que inglês é acessível, acessível, você vai conseguir alcançar, isso aí, tipo, muda o patamar, né? Eu tive me prolongar um pouco, uma experiência até engraçada, que é na maneira... Vou prolongar um pouco? Igual disclaimer, né? Eu tive vou me alongar um pouco. Senta que lá vem Meu avô faz isso. Agora, meu avô fala a mesma coisa. Na época que eu ainda estava querendo entrar na área mais bancária para pegar a PLR, né? Eu fui em uma... O objetivo era isso, cara, o PLR. E eu fui na entrevista, cara, em um banco. E assim, cara... Foi muito falado nos e-mails, né, nas etapas que nós passamos, que seria uma etapa em inglês na parte presencial. Eu fui tão confiante, porque eu falei assim, cara, e em inglês... Já peguei a pele? Não, já era minha. Eu tava contando os meses assim. E tipo, por eu já estar trabalhando como professor na época, quando eu converso em inglês, eu tô em uma posição que eu tô conduzindo. Então eu ia tirar de letra aquilo, eu já tava com essa na minha cabeça, falei, nossa, eu vou voar. E quando eu cheguei lá, a única parte em inglês era apresentar, cara.
e o restante foi português. Nossa, aquilo me deu uma quebra de autoestima. Eu não era bom em mais nada. Eu só era bom naquilo. Era só no inglês e os caras viram E meu hoje sou professor de inglês. Sou professor de inglês hoje. Mas assim, basicamente. E a Dani, que não fala inglês, a esposa do Fabiano, trabalha Trabalha no em banco. banco, trabalha em banco, tá vendo? Como a vida O mundo, é, né? o mundo não dá voltas, Eu ele usufruo da capota. PLR, né? Eu uso. Naturalmente eu recebo. Sim, mas, Naturalmente eu assim, sou bancado. tem uma Não é questão bancário, é psicológica. bancado. Tem uma Gosto. questão, não é bancário, é bancário. Trabalho por hobby, né? Tururu. Cara, eu acho que a questão da autoestima é... Assim, sendo bem claro, acho que a gente gosta quando nós nos sentimos úteis para as coisas, né? Então, tipo, se alguém pede a sua ajuda, você pode ajudar, a gente tem aquela sensação de, tipo, É satisfatório, né? é satisfatório. E o inglês, pelo menos pra mim, a primeira sensação que eu tive, assim, de autoestima elevada, assim, fiquei muito feliz, foi justamente quando um conhecido me ligou, ele tava nos Estados Unidos, e ele precisava imprimir uns cartõezinhos de visita e tal, e ele tava na gráfica e ele não sabia, não tava entendendo nada que a mulher tava falando. E aí ele, tipo, simplesmente me ligou e falou, fala com a mulher que me ajuda, e passou o telefone pra ela. E eu acho que eu já citei isso uma vez, sabe? A sensação que eu tive na hora de conseguir compreender e ajudar. Superpoder. Nossa, você fala, mano, eu sou poderoso. Como é que eu vou sair ligando pra todo mundo em inglês? Aí você liga na central e não entende nada. É um indiano te atende. Um motivo mais supérfluo, eu acho que é também você conseguir cantar as suas musiquinhas. Cara, isso é muito legal. Isso é muito Isso não é legal. E quando Isso você. não é Isso é muito bom. Cara, quando eu Por favor, conseguia Luísa. cantar as Nossa. músicas, eu pensava, não, sério, olha essa pronúncia. Quando você consegue limpar a casa cantando as nossas... Não, é muito bom. E quando você é entende outra aquela cara, música. tipo, é outra Cara, uma parte isso daí é o rápida. melhor, cara. Um rap. Eu penso, Tipo, Do nada, 3 conversas. É isso aí, galera. Paralelo. Continua aqui. Não, é Falava- que eu tava falando, quando a gente entende uma música antiga, ou algo que você escutava, né, que te traz Quando uma que você, memória não, que você afetiva. não entendia na época. Exatamente. Não, eu lembro que, até engraçado, aquela música You Survive, da Gloria Gaynor, né, acho que é o nome dela, sei Sim. lá. Cara, a primeira vez que eu escutei essa música, eu entendi, assim, existe um meme que rola por trás dessa música, né, mas a primeira vez Eu que eu escutei, desconheço. né... Qual é? Eu desconheço. A música? I Will Survive. Quem vai cantar? Ah, tá. Lembrei. beleza. Faz um corte da reação dela aí. Então, a primeira vez que eu escutei entendendo a letra, foi um choque. Falei, caramba, a letra dessa música até que é legal, sabe? Eu achava que era... Inclusive, o Gui canta essa música no karaokê, mano. Eu cantei. Sim. Do nada o Exposed. Beleza. Do nada. Eu tenho isso gravado. Ainda bem que ele já é casado. Oh, meu Deus, ó, não ele tem é a sets esposa disso, dele que pelo canta, amor de é um negócio incrível. Mas sim, a letra da música é uma letra muito legal, tipo, ela narra uma história bacana, assim, é curiosa a hora que ela fala, eu devia ter trocado a chave, o cara entrou do nada no apartamento. Então, assim, é legal, uma música totalmente diferente do que eu relacionava quando eu era criança, Sim. sabe? Então, tipo, mano, é muito boa essa sensação. Eu acho que isso é bem bacana, né? De você, além de você conseguir acessar ambientes que você não acessava até esse certo momento, né? Então você tem informações que você não tinha antes de falar inglês. Eu lembro quando eu estava cursando psicologia, sempre tinha que trazer autores com teses e coisa do tipo. E a galera sempre trazia, na maioria das vezes, o que todo mundo já conhecia. Aí, às vezes, eu trazia um artigo novo lá da Áustria, que só tinha em inglês, por exemplo, e que comprovava a minha tese com mais ênfase, com pontos mais relevantes do que da maioria das pessoas. Porque as pessoas não tinham acesso a isso, infelizmente, né? Então, falar inglês, de fato, te coloca em outra prateleira. Sim. E, assim, é fato que todo mundo tem um pequeno, alguns outros maiores, um pouco de ego dentro de si para ser amaciado, né? E quando você está nesse lugar, ter a autoestima elevada não é um lugar ruim, não é ruim Sim. isso, né? Então é necessário, inclusive. Ser confiante, né? Ser eu acho confiante, que exatamente. você saber o que você tá vendendo. Então, tipo, poxa, eu sou uma boa profissional. Eu inclusive sei inglês. Eu acho que isso é muito legal. Se Exatamente. posiciona num lugar bacana, em outra né? prateleira, de fato. Exatamente, Né? total. E aí você aumenta a sua autoestima, né? Quando você consegue cantar a música que você gosta de ouvir, quando você consegue acessar conteúdos que nunca foram traduzidos, quando você lê um livro que não existe a tradução dele em Nossa. português.
diferente. Nossa, Ou uma história que você gosta muito e você lê de uma forma diferente. Porque, por exemplo, se você for ler Harry Potter, sei lá, você lê a história da forma que foi escrita, sim, e você sabe? consegue Cara, absorver outra essência daquele mesmo material. Que foi tão bom para você no seu idioma materno, né? Mas que, naturalmente, no idioma que ele foi escrito, vai te trazer algo muito mais positivo, né? A dublagem brasileira faz um trabalho incrível. É muito né? boa, de fato. É muito boa. Mas, quando você assiste algo no seu idioma, que aquilo foi criado, né? Assiste algo no seu idioma original, com certeza você consegue absorver com muito mais essência aquilo que o autor, o diretor, ou que seja lá quem foi que produziu o conteúdo quis passar. Então, a dublagem acaba perdendo um pouco dessa essência inevitavelmente. Sim, não tem como, né? Então, de fato, você tem um ganho de autoestima em cima disso. Tanto que eu costumo até enfatizar para os alunos, porque assim, é falado muito que, tipo, o inglês é um idioma fácil, você quer aprender um idioma fácil, começa pelo inglês, enfim. A galera levanta muito essa bandeira. Aí, do nada, 1%, 3% do Brasil não fala inglês. Não dá pra entender, né? Mas, enfim, não, levanta. 5% fala inglês, pelo amor de Deus. É isso aí. Quem dera se 1% não falasse. Falei o contrário. Meu Deus, quem dera. Só 5% do Brasil fala inglês, né? e só 3% atende os critérios de fluência. Exatamente. Então, você vê, é um dado que, tipo assim, a galera levanta essa bandeira de que é fácil. E assim, beleza, se a gente for comparar com o português, de fato é mais fácil. Mas eu sempre falo para os alunos, não diminua esse mérito, sabe? Sim. Porque, de fato, você se empenhar, ir lá, assim, alimentar um pouco essa autoestima, um pouquinho desse ego, vale a pena, é bom. Inclusive, uma aluna numa aula experimental, ela até falou assim, eu viajei, me comuniquei como deu, mas eu senti uma dificuldade, eu me senti limitada. E eu voltei com esse objetivo agora de eu não consigo me sentir limitada. Entendeu? Então, tipo, ela pegou uma dificuldade e transformou numa meta, sabe? Isso é muito legal. Sim. E uma coisa que muitos alunos falam pra mim é o seguinte, eu fico muito insegura e eu passo essa insegurança pros meus líderes, pro meu chefe. E aí, o que aparece quando você trabalha numa multinacional, alguma coisa assim que você tem que se comunicar em inglês? Que você não sabe o que você faz. Quando você sabe o que você faz, o que você não sabe é explicar aquilo em outro idioma. Sim. Só que o que aparenta é tipo, por que você fez isso? Tinha um porquê, mas agora mesmo me fugiu. Agora porque eu não because é pensei, why, because é why. Because então, assim... Mete um né no você, final. Você acaba, tipo, perdendo a sua credibilidade em outras coisas porque você não sabe se expressar direito, né? Sim. E eu lembro que quando au pair também isso acontecia muito. Tipo, as au pairs... Au pair é babá, no caso. Quando eu era babá lá nos Estados Unidos... Obrigado pela tradução simultânea. Gratidão. Então, assim, quando eu era a babá lá nos Estados Unidos, muitas vezes os pais queriam saber, tipo, nossa, mas por que você fez isso? Ou por que você fez aquilo? E as au pairs ficavam, assim, muito... Ai, nossa, eu tenho um porquê, mas como é que eu vou explicar isso? E acabavam falando I'm sorry. Então, elas preferiam acabar saindo de errada, pedindo um I'm sorry, do que, tipo, não vou saber me explicar, então deixa pra lá. Muito trabalho. Então, isso é muita coisa, né? Eu acho que a gente acaba nem percebendo quanto isso impacta na gente, na nossa confiança, né? De fato, isso é algo que nos coloca em outra prateleira, né? Porque quando nós conseguimos falar inglês com naturalidade, a gente consegue se comunicar com mais pessoas no mundo, a gente consegue alcançar lugares que não alcançaríamos anteriormente. A quantidade de brasileiros atualmente prestando serviço para empresas americanas ou europeias porque têm acesso a isso e naturalmente ganhando em euro ou em dólar é assustador. Então, se isso não eleva a sua autoestima... Assim, se dinheiro não eleva a sua autoestima, eu não sei mais o que vai elevar. Né? Não sei o que eu poderei fazer para que a sua autoestima seja elevada. Então, é muito importante realmente a gente entender o ganho de autoestima em cima de você falar um outro idioma, assim como de outras coisas que podem estar no nosso dia a dia. Né? A pessoa que consegue colocar como meta todos os dias a academia e naturalmente consegue ir, também deve ter autoestima elevada. A pessoa que consegue atingir a meta de sair do básico para o intermediário no idioma deve ter autoestima elevada. Qualquer degrau que você sobe nessa jornada das metas que você coloca deve ser aplaudido. Então, aproveite esse espaço também, você que está estudando o idioma. O segundo tópico é o aumento da capacidade cognitiva. Né? No caso aqui nós estamos dizendo que naturalmente uma pessoa que estuda um outro idioma, ela se torna mais inteligente, seria talvez a melhor colocação, ou como que vocês... Eu acho que é uma forma de exercício para o seu cérebro. Exato. Né?
por ser algo difícil, sempre que você está se esforçando, sempre que você está estudando, sempre que você está tentando interpretar algo, acaba que o seu cérebro está aumentando a capacidade dele ali dentro daquela parte. Sim. E isso vai fazer com que você desenvolva algumas coisas melhor, né? Então, assim, pode ser que você comece a ter uma percepção do ambiente melhor. Por exemplo, hoje é muito fácil para mim, se eu estiver no meio de um lugar com muitas pessoas, detectar um idioma diferente, mesmo que eu não fale. Nossa, sim. Tá todo mundo conversando e tem uma pessoa ali falando um idioma que eu não conheço. Nossa, velho, muito verdade isso. Parece que sintoniza, assim, a rádio e eu começo Cara, a sim. prestar atenção na conversa, sendo que eu nem entendo o que a pessoa tá falando. Mas, assim, isso é algo que vem por talvez ficar muito próximo de outro idioma, que no caso é o inglês, né? E tá atento. Cara, isso aconteceu comigo na semana passada. Eu fui com um amigo gravar algumas coisas no Ibirapuera. E aí ele tava abordando algumas pessoas. E aí tinha um pessoalzinho... Tá gravando pegadinha de TikToker. YouTube. Gravando pegadinha. Tá gravando R$2 pegadinha de ou um YouTube. presente surpresa. É, tipo isso. Aí, mas assim, o que aconteceu? Tinha uma galerinha, na verdade acho que era um casal, e a gente comentou, tipo, será que rola e tal? E por um segundo, assim, eu escutei eles falando, aí eu, não, ali é outro idioma, não era nem inglês, não era nada, mas não tava falando português. Sei lá que idioma que era. Mas, enfim, realmente, de fato, parece que dá uma sintonizada e você consegue perceber com mais velocidade algo que, tipo, tá fora do padrão aqui que eu tô acostumado. Como a gente falou no início, qualquer assunto que você estuda e é algo que você não sabia anteriormente, você passa a aprender sobre aquilo, o seu cérebro, ele cria conexões neurais, né? Então é como se os seus neurônios se multiplicassem em cima daquele conteúdo que você está aprendendo para que você possa aprender aquilo que você está estudando. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você aprende novos conteúdos, naturalmente, você está criando um processo que nós chamamos, né, na neurociência de processo de elasticidade com o seu cérebro, que em outras palavras chama neuroplasticidade, né, para ser mais técnico ainda. A neuroplasticidade é a capacidade de adaptação do cérebro diante de um cenário de novo aprendizado. Isso é muito apurado nas crianças. Então, a criança na primeira e segunda infância, ela tem a neuroplasticidade, ou esse processo de elasticidade cerebral, cognitivo, muito apurado. Então, qualquer coisa que você ensina para uma criança de 3 anos, ela vai aprender. Ela é uma folha em branco, ela vai absorver, ela vai replicar naturalmente. Por isso, alguns pais reclamam dos comportamentos dos filhos nessa época, ele só é reflexo daquilo que você faz. Culpa tua. Mas, e por muito tempo acreditou-se que o processo de neuroplasticidade, né, essa elasticidade neural, essa facilidade de adaptação e de aprendizado, estava direcionado somente a essa fase da vida, primeira e segunda infância. Então, depois dos 7 anos de idade, a pessoa já aprendeu a maioria das coisas e ele se torna mais difícil para começar a aprender. Mas já temos várias teses científicas recentes que derrubam esse tipo de pensamento, esse tipo de teoria, porque o ser humano em todo momento está passando por esse processo de neuroplasticidade, de adaptação, e a mente humana consegue continuar aprendendo indiferente do cenário. Mas é necessário que nós saiamos da zona de conforto e nos coloquemos em um lugar de exposição para que aquilo que estamos aprendendo possa, de fato, ser aplicado, né? Então, não adianta só eu ler sobre o assunto, né? E aí a pirâmide de William alguma coisa, não lembro sobre o nome dele agora. Pirâmide de Wilson. O William G. Patentia. O sobrenome dele é com G, não sei se é Glasgow, mas ele... Pirâmide de Glasgow. É, isso mesmo, tá certo. Maslow. Eu acho que ele explica o... Meu Deus, será que eu falei uma coisa muito errada? Não sei também, É pesquisa a aí pra pirâmide gente das por enquanto. prioridades? De aprendizado. Okay. Tipo, você aprende 10% de algo quando você... Pirâmide de Glasgow. Ai, meu Deus. Peraí. Pesquisa... William Glasser. Esse aqui, ó. William Glasser, acho que é isso. Que é o aprendizado. Só um minutinho, galera. Você aprende 10% de um material quando você lê Eu vou sobre refazer ele. essas outras partes. Eu sei, Will. É a pirâmide William Glasser. William Aí, ó. Glasser. Isso, William Foi aí, Glasser. super agora- autêntico. Obrigado, Lisa. Mas enfim, você aprende sobre um conteúdo. Imagina fazer esse corte depois. Meu Deus. Não, pode deixar esse mico. Foi autêntico, eu gostei da atuação. Não, o corte pra postar. O Sim. caos. Enfim, você aprende 10% de um material quando você lê sobre ele. Você aprende 15% quando você lê e você escuta. Você aprende 20% quando você assiste sobre um material. Porém, você consegue potencializar o aprendizado de algo quando você ensina para alguém. Nossa, isso Então, você eleva um conteúdo que você aprendeu para 95% da capacidade de memorização e aplicação no seu dia a dia quando você ensina aquele conteúdo para alguém. Ou seja, se você aprendeu hoje sobre o Verbo to Be,
acabou a sua aula e 3 horas depois você ensinou pra alguém sobre o verbo to be, seja seu filho ou qualquer outra pessoa. O espelho. O espelho que seja, o Gui é expert nesse processo de talcalone, né? Brigar sozinho, vamos. muito Então, bom. quando você ensina pra alguém sobre esse processo, você está aplicando esse processo de neuroplasticidade na tua mente. Você tirou um conteúdo que você absorveu 10, 15% e você levou para 95% da capacidade de memorização, de aplicação no dia a dia. Isso é magnífico. O teu cérebro aplica isso durante todo o dia. Então, a única forma de você conseguir... A única não, mas a melhor forma de você conseguir, de fato, aprender e memorizar um conteúdo é ensinando para alguém. Olha que louco isso. Como a vida, ela... No final das contas, ela se conclui em você estar servindo outra pessoa. Tipo, você aprendeu sobre algo, aquilo não para em você, você passa para alguém e aquilo, além de ser bom para você, é bom para alguém também. Baita corte motivacional. Opa. Agora deu. Põe uma música. Falando também sobre o que o Fabiano estava falando, eu acho que essa parte de, por exemplo, você exercitar o seu cérebro. Então, quem tá na pegada de estudos consegue colocar mais um estudo de inglês. Agora você pega, tipo assim, é que eu já tô muito velho, eu já sou aposentado, estudar inglês. Por que também muitas vezes é mais difícil para esse quadro de pessoas? Porque a pessoa já não tá estudando há muito tempo, nada. Então ela cérebro não está exercitando, ela né? perdeu toda a rotina de um estudo. Desaprendeu a aprender, né? É que jovem é mais Desaprendeu a fácil. aprender, Exato. exatamente. O jovem é mais fácil. Cara, o jovem, ele já tá fazendo faculdade enquanto ele trabalha, enquanto não sei o quê, e aí ele aproveita pra ouvir um podcast enquanto ele tá no ônibus. Então ele já tem essa vida mais dinâmica. Ele sabe, eu vou ter que encaixar o inglês aqui. Como? O Espírito Santo vai estar me ajudando. Mas assim, ele sabe que vai precisar encaixar. Então, eu acho que existe essa coisa da rotina. E uma coisa que os meus alunos tendem a falhar um pouco, inclusive os que estão estudando. Alunos da Luísa. Já Opa. pegaram no ar aí, né? Melhor. Tô brincando. nomes. Não, uma coisa que eu vejo é tipo assim: como é que você estuda? Eu dou uma lida. Amado. Então, assim, E estudar. as pessoas, o brasileiro. E quando é que você estuda? Se vai estudar, assim, o brasileiro, ele peca nisso. Ele não sabe estudar muitas vezes, né? O jovem, um pouco mais do que aquele aposentado que já não tá estudando faz tempo. Mas ele perdeu o ritmo. A gente não foi tão... Por exemplo, se você pega... Por que a gente fica zoando dos asiáticos falando que eles sabem que eles são muito mais inteligentes que a gente? Os caras têm uma rotina de estudo absurda. Verdade. Cara, Até tóxica. se a gente se colocasse nisso, a gente ia zoeira. A gente A gente não ia pra praia. a gente ia ter muito mais resultados, com certeza, Sim. né? Não, mas aí eu acho que a gente... Na minha percepção particular, né? E trabalhando com ensino, pra mim isso é um pouco válido. Eu acho que a rotina dos asiáticos, por exemplo, ela é um pouco puxada, ela é um pouco too much. E a nossa é o outro polo, né? Nossa, então, sim. assim... É o too little. É o too little. Obrigado, Fabiano. Obrigado por isso. Too little. Mas existem vários cenários. Se você pega, por exemplo... conteúdos que você gosta e você adapta pra tua realidade. Estudar com flashcards, por exemplo, é algo que pode ser bacana. Música. Estudar com Tudo. música, Que estudar já com entra no séries. nosso terceiro benefício, né? Que é Memória de elefante. memória de elefante. Por que esse conteúdo entra no nosso terceiro benefício, Lu? Que é... Eu entendo que, assim, o inglês, aliás, como o que a gente tá falando aqui, tudo que a gente aprende de novo acaba... Sim. Dando essa elasticidade aí que você falou, plasticidade neural e tal. E aí, a gente fica com muito mais... o nosso cérebro fica muito mais ágil. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem uma memória fraca por natureza. Esse não é o meu forte. Só que, o que acontece? Só lembra do que não acontece, né? Esqueceu de ir pro... Só lembro das músicas One Direction. Não. Letra de música, eu lembro tudo. Ela cria uma situação na cabeça dela e isso que ela criou, ela lembra. Você tá falando porque você me esqueceu no metrô? Tá tudo zoeira, bem, zoeira. Agora, One Direction. Vamos todo mundo cantar One Direction. então, Não, mano. a gente vai? Me fala que eu ponho a roupa. Somos héteros. Ei, a gente... o Fabiano gosta, eu queria estar falando isso aí, exposed. Não, mas enfim, a nossa memória, ela pode ser trabalhada, né? Assim como tudo que a gente tá falando aqui, ela também pode ser trabalhada e exercitada. Então, o inglês, por exemplo, e esse flashcards que você citou, é uma coisa que eu sempre cito pros meus alunos. É um jeito de você meio que hackear a tua memória. Sim. Então, tipo, como que você vai hackear a tua memória? Você vai olhar pra palavra todos os dias.
Então, assim, aquilo vai entrando e você... Não é assim, eu fiz uma lista enorme e eu fiquei falando a lista 57 vezes no mesmo dia. Cara, isso é robótico e é um pouco burro, inclusive. Depois você não lembra mais nada, porque era como eu estudava. Gostei do seu A posicionamento, mas... Galera do Achei Glossário funcionando. chorando agora. Era como eu estudava pra O aluno escola. amassando a lista. Jogando fora. Não, mas pensa como vocês, pelo menos a nossa geração, estudou para as coisas de escola. Do que você lembra? Tu não Muita lembra coisa. 10% do Eu que tu lembro estudou. escrevendo a resposta bem pequenininha aqui do lado do dedo. Na Brincadeira, não borracha. façam isso. Não, mas aí assim, a melhor ficar gente, calado. se a gente tivesse feito o que o nosso professor falava pra fazer, Nossa. leia todo dia um pouquinho. Teria evitado muito trabalho. É menos Não, matemática mas que eu não assim, consigo mesmo. Não dá. O processo de ensino ocidental, no geral, ele é bem defasado, né? No Brasil, ele consegue ser mais ainda. Mas a estrutura de ensino, ele é bem defasado, com algumas exceções em países com o IDH bem melhor desenvolvido, né? Como Dinamarca, Noruega e coisas do tipo. Que esses sim são sociedades educacionais a serem utilizadas como exemplo. Mas quando a gente olha aqui principalmente para a América do Sul, esse lado do planeta, a gente vê que as pessoas não aprendem porque elas são colocadas em uma escola como se fosse um cenário de fábrica, né? Entra, abre a cabeça, coloca informação, fecha, passa para outra série, não interessa o que repete, o que não repete, a gente brincou no início, né? Inglês não repete e tal. Então, assim, não existe uma estrutura oferecida para o aluno. Então, eu acho que o cenário ideal é principalmente para quem é adulto e já tem entendimento do que precisa ser feito, é adaptar a realidade. O que eu faço no meu dia a dia que eu posso fazer em inglês? Entender um pouco do ensino passivo, ensino ativo, qual tempo eu vou tirar para estudar de fato. E, cara, se você tiver as atividades que você já tem em português, você se esforçar um pouquinho para poder fazê-las em inglês, já vai fazer muita diferença. Nossa, total. Incluindo Além, a sua rotina. além de estudar, é claro, né? De ter a aula e praticar. Essa ideia, por exemplo, a questão dos flashcards, por exemplo, pra mim nunca foi muito útil, tipo, no meu aprendizado. Não funcionava muito pra mim. Destruindo o meu argumento. Acabei com tudo que ela falou. Pra mim não funcionava. Porém, White fight. a questão do flashcard eu falo relacionando com a figura e tudo mais. Mas o post-it colado num móvel, por exemplo, com o nome daquele móvel em inglês, já me ajudava. Ou então, por exemplo, as letras de música. Quantas coisas, cara, acho que se eu fosse fazer uma lista do tanto de palavra, expressão que eu aprendi através de música, é uma lista gigantesca. Então, assim, tem várias formas. Seu de amigo imaginário. Meu amigo imaginário. Na verdade, não é meu amigo imaginário. Ele tem um nome que é Henrique. Meu nome é Guilherme Henrique. Então, às vezes, eu vou conversando um com o outro. Cara, O Henrique é extensão. Extensão. Foi legal, Nome composto é divertidamente bom. ficou. Não, a quantidade de alunos que assim fazem aula experimental e falam assim: eu aprendi inglês quando eu jogava, e aí agora eu quero levar mais a sério, eu quero aprofundar. Mas assim, o cara aprendeu inglês quando ele jogava. Sim. Você tem consciência que você estava aprendendo o idioma enquanto gente, você eu sou jogava? mestranda em pop. Mestranda em pop. Você tinha que aprender o que Sério. fazer no jogo. Às vezes tinha um enigma ali, tipo, Você tinha que desvendar, então Meus assim... professores, One Direction, Taylor Swift, Demi Lovato e Selena Gomez. Aí, você só... Isso Você explica vê muito de sobre a sua personalidade. Mas enfim, cara do Fabiano. mas uma coisa que eu também ia falar sobre, não só os flashcards, os post-its, essas coisas, são maneiras da gente, de fato, trabalhar nossa memória. E você não precisa, como o Gui falou, pra ele não funcionava isso. Você não precisa usar os métodos que nós estamos utilizando aqui. O fato é... não Se conheça, né? Exato. E não fica naquela coisa que todo brasileiro faz isso. Desde a escola, faculdade, a gente estuda de última hora, né? Nossa. Então, a gente estuda pra passar. Logo, você não estuda pra aprender, pra memorizar muita coisa, né? Então, assim, se você estuda pra passar, o que isso quer dizer? Que em um dia você tentou acumular o que você aprendeu em 6 meses de aula, seja ela de inglês, seja ela de faculdade, de escola. Cara, isso é bizarro pro teu cérebro. Sim. Você tá, tipo, é igual você sair da marcha 1 pra 5ª do nada no carro, né? Então, foi uma boa analogia. Caramba. Sério. E você fazendo analogia de carro. De Eu carro. imagino o carro morrendo. Eu imaginei o carro morrendo. literalmente. Nossa, foi boa, gente. Vou patentear. Mas enfim. Mas eu acho que é isso. É você, tipo, você dá essas pequenas cargas todos os dias. Então, as pessoas têm que aprender a estudar. Isso é muito importante, porque assim, existem... Primeiro sobre isso, tem um livro muito bom, né? Learning How to Learn.
Aprendendo a Aprender. E é um livro excelente, onde você consegue entender e se conhecer para saber qual que é a melhor forma de aprendizado para você. Legal. Né? Então, é um livro excelente, super recomendo que leiam. E existem 2 formas da gente facilitar o processo de memorização no nosso cérebro. A primeira forma é quando você tem uma experiência muito marcante sobre aquilo. Então, tipo assim, o restaurante que o cara pediu a menina em casamento. Aquele momento, aquele lugar tá marcado na memória dela. Aquela aula de história que o professor subiu na mesa para falar dos navegantes e tal. Aquilo te marcou, naturalmente, vai ficar na tua memória durante um bom tempo. A outra forma, que aí, assim, você não guarda só memórias de coisas marcantes. Você guarda outras memórias no seu dia a dia. Mas a outra forma de você conseguir fazer com que o teu cérebro trabalhe para tirar uma informação do que é chamado de memória operacional, né, ou memória de curto prazo, e levar até o outro campo do nosso cérebro, que é a memória de longo prazo, para que você se lembre quando necessário, é através da repetição. Então, se todos os dias você fizer um pouco daquela mesma coisa, em algum momento você vai estar excelente naquilo. Sim. Quando o teu processo vai ditar quanto tempo você fizer por dia, você vai acelerar esse processo. E eu acho que esse ponto é muito importante de identificar a forma de aprendizado, porque hoje é tipo assim, tem muitas pessoas que vão por um caminho que, não tem como aprender repetindo. Beleza, não tem talvez para você, mas existem pessoas que aprendem repetindo. A tradução vai te atrapalhar ao invés de te ajudar. Talvez na maioria sim, mas existem pessoas que aprendem através da tradução. Que usam a tradução como um recurso. E eu sou contra a tradução, mas assim, realmente tem pessoas que aprendem. Agora, assim, a melhor forma, eu acho que de fato é você conseguir compreender em qual local, em qual situação você se encaixa, né? Porque, por exemplo, existe quase uma lei universal de que a melhor forma de aprender o inglês do dia a dia é você assistindo série e filme. Pra mim, isso é um mito. Não é que não é a melhor, que não tem como você aprender que é mas ruim. Pra você é não bom, funciona. mas existem pessoas que não conseguem. Tipo, cara, não dá. Fica Aí, perdido. quando você abraça tanto essa ideia, às vezes, que o aluno vai sentar na frente lá da série favorita. Acho que How I Met Your Mother. How I Met or How I Met? How I Met. How I Met, eu não lembrava. Foi mal, sorry. How How I Met Your Mother. Então, Então, de Friends. é pior. Friends Verdade. é bem mais Então legal vamos por que Friends. How I Met Your Você vai assistir Friends lá. Aí você vai Muta o microfone dela, por favor. você vai se frustrar porque você não vai conseguir entender o que eles estão falando e ao invés de você conseguir evoluir, entender, praticar o seu listening, você vai ficar frustrado, vai gerar o tal do que eu vivo citando que é o overcorrection, enfim, você vai ficar com medo de falar e aí trava e aí embanana tudo. É por isso que nessa jornada a gente... Fabiano, você já vai falar, Fabiano. O Fabiano já voltamos no Zoom várias vezes. É por isso que a gente, nessa jornada, um dos nossos maiores princípios é a humanização do processo, onde o aluno está no centro da metodologia. Então, não é o material didático, não é o professor, não são os princípios da escola, é o aluno. A aula precisa ser adaptada para o que o aluno vai aprender. Se aquele método que eu estou utilizando fez com que o aluno não aprendesse, é inútil, não faz sentido. Então, eu preciso mudar a minha abordagem. E aí, por isso que pessoas são mais importantes do que processos. Exato. Então, eu mudo um processo em prol do aprendizado de uma pessoa. Se essa pessoa não aprende com esse processo, eu coloco esse processo de lado, vou usar com outra pessoa. Com essa pessoa, vou utilizar um novo processo. Porque a prioridade é essa pessoa e não o processo em si. Então, é tudo adaptável e humanizado diante da realidade que a gente vive. Por isso que aquela questão de... o Fabiano, ele quase foi. Não, pode ir primeiro. Eu vou ceder meu lugar, perdão. Vou ceder meu horário. Eu acho que assim, né? Quando o professor tem esse cuidado, né? E o aluno acaba tendo a disciplina de seguir, a gente começa a formar pessoas que aprendem de fato, né? Que lembram de fato e deixa de transformar esse aluno naquele aluno de teste, né? Que é o aluno que se você der um teste... Quando ele fala, ele sempre lacra, tá vendo? Arrebentou, falou tudo. Você quebrou o corte. Vai. Vou começar aqui. E o que seria esse aluno de teste, né? Aquele cara que vai fazer e vai saber o que responder, mas na hora de falar, isso é o triste, ele não usa, cara. Sim. Tipo, ele tá contando a história dele, a pessoa vai ficar ali dentro do Simple Past, Simple Present, mesmo ela já sabendo o Present Perfect. Né? Isso não é vocabulário, né? Isso é muito chato pro professor que você fala, ele conseguiu acertar ali, mas e agora? Como é que a gente vai resolver essa situação? Sim, né? Isso é bem comum no cenário brasileiro, né? A Nossa, quantidade total. de escolas de inglês que nós temos no Brasil hoje, tem várias escolas com curso de 5, 6 anos, formando vários professores. As pessoas sabem explicar o que é o Present Perfect, por exemplo, mas não sabem utilizar o que é. E, inclusive, isso eu acho que é algo bem importante de
enfatizar, de citar, porque, por exemplo, um aluno me perguntou uma vez, a escola aí tem um planejamento, né? Tem um cronograma a ser seguido que dura X tempo. E se eu aprender em 6 meses? Tipo assim, cara... Você não paga a mensalidade. Eu falei, a escola não perde nada com isso, né? Porque no Brasil, pro brasileiro... Você tá se superestimando, querido. Tá tão fixado na cabeça de que... E é uma verdade, né? Muitas escolas, elas querem prender o aluno pelo maior tempo possível, né? Eu até brinquei com ele, falei, cara, são duas pessoas ganham. Você ganha, que você vai aprender rápido, e a gente ganha um estudo de caso, né? Tipo, cara, um case de sucesso. Eu tô sempre buscando, tipo, ensino inglês em 6 meses. Se eu tivesse a pessoa pra falar que aprendeu em 6. Mas a gente tem um caso desse, né? Lá no projeto lá de Fortaleza que a gente participou. Sim. Eu e a Lu, teve um aluno que aprendeu. Ele saiu do nível básico pra um nível consideravelmente intermediário em 4 meses de estudo. É isso. Entendeu? Mas assim, eu não tô sendo... Eu não tô exagerando no que eu tô falando. Ele é músico e ele escreveu música em inglês e cantou em inglês pra todo mundo. Então, assim, ele teve uma ampliação de nível cognitivo dentro desse processo do aprendizado do idioma absurdo. Fora o destravar, de ter coragem de cantar, só isso daí o cara já mano... Aí ele levou a autoestima dele, ele ganhou... Memorizou as coisas, teve aumento cognitivo, né? Então, naturalmente... É possível, depende do processo de cada aluno. Isso aí. Né? O próximo tópico que nós temos aqui, a gente se perdeu tanto nesse. Né? Mas é o mais foco exatamente do dia a dia. o que a gente precisa. O próximo é foco, que nós não temos. Que nós, claramente, esse tópico tem que ser riscado. Né? Não, mas são 2 muito importantes que a gente vai citar aqui para a gente poder finalizar, que é o mais foco no dia a dia, né? Quando você estuda um outro idioma, naturalmente, você desenvolve mais foco, porque você precisa organizar a sua agenda para poder estudar. Como que vocês orientam os alunos de vocês a desenvolverem esse tipo de habilidade no estudo do idioma e, naturalmente, na vida? Eu sou uma morning person, né? Eu sou aquela pessoa da manhã. Então, eu normalmente recomendo... Por isso. Cara, eu sempre recomendo... Eu também sou. Mas não é realidade pra todo mundo, né? Nós temos aqui os dois... Mano, tiveram que acordar cedo pra estar aqui meio-dia. Eu não sou nem da manhã, nem da tarde, nem da noite também. Você é da noite, sim. 2 horas da manhã, o Wilson tá mandando mensagem que tá fazendo alguma coisa. Eu penso, gente... Esse cara... É que é o horário que dá pra fazer. Eu tô, tipo... Entendi, mas Claro. assim... Não é que eu queria. É o horário que dá, é o que sobra. Mas eu acho que quando você reserva, talvez, o melhor horário pra você pra fazer algo, ali você vai conseguir ter um desempenho melhor. Então, claro... Eu vou orientar no que eu acho melhor, mas talvez vai vir aquele ponto de adaptar para o aluno. Sim. E o aluno vai dizer, cara, de manhã para mim não funciona, eu vou ser um zumbi, eu prefiro fazer... Preciso estudar de tarde. À tarde, à noite, mas assim, você tem que criar uma rotina de estudos. E assim, nossos podcasts a gente sempre entra nesse ponto de falar de rotina, porque é realmente muito importante. Quando você se habitua, né, você vai fazer o que a Luísa falou, né, que é hackear o seu cérebro. Ele vai perceber que o inglês é importante. Sim. Se for algo esporádico, tipo, se eu, por exemplo, só vou ter aula segunda e quarta. O teu próprio cérebro entende que aquilo é algo só pra segunda e quarta. Só pra segunda e quarta. É mais um compromisso diário do que, de fato, um aprendizado de igual algo. iFood. Você pede... Tem um lugar ali que você pede algumas vezes na semana. Não, as analogias aqui hoje estão... Meu Deus, galera, não engatem o carro da primeira pra quinta e cuidado com o iFood. Eu acho que assim, o que é muito importante... Eu não entendi o porquê do iFood, calma. Vamos lá, deixa eu vai dar certo, vai dar um corte, você vocês vão não ver. pede todos os dias, né? Mas às vezes você pede, eu não sei. Mas você pede toda quinta. Vamos supor, toda quinta. Então, quinta-feira, seu celular manda notificação, você pede, você come e é isso. No outro dia, você volta pra cozinha e faz sua vida normal. O iFood manda notificação pra você? Manda. Se você deixar ativado, ele manda. Ah, nossa. Ele manda com os emojizinhos. Aí, galera, acho que deu bom, né? Não, eu acho que uma coisa muito Obrigado, importante Fabiana. da gente falar é sobre prioridade. Então, eu lembro que tinha uma tabela e isso funcionava para pessoas, para você entender, era uma tabela de psicologia, assim, que alguns psicólogos passavam. Não vou lembrar muito bem, mas era tipo assim, quanto que você dá pra aquela pessoa, quanto que você dá do seu tempo pra aquela pessoa e quanto de fato ela deveria estar em prioridade. E aí você vê, tipo, poxa, essa pessoa É SWOT, não né? deveria... Análise SWOT? Não. Não, isso aí é de negócio, É né? o do rolê, forças, fraquezas, oportunidades. Eu acho... E aí você entendia, tipo, Obrigado, olha... Gui. As nossas referências também estão boas, graças a Deus, tudo em dia. E você entendia assim, poxa, essa pessoa aqui, ela tá num peso maior. Eu tô dando uma prioridade pra ela que não era pra ela estar tendo nesse momento. E aí você tinha que fazer
realinhar de prioridades. Eu acho que claramente preciso fazer isso. eu acho que tá no momento. Inclusive, me coloca na posição 2, que essa altura do campeonato, tô precisando. Não, eu acho que a sua mãe... Mentira, 3, vai. Sua mãe salvou primeiro. Vamos tá dando... Entendi. Tá bom, Mas pode deixar. eu acho que, por exemplo, você colocar assim... eu acho que você colocar assim... bom, hoje o meu trabalho é prioridade, tá tudo bem. E logo depois minha faculdade. Tá tudo bem também. Logo depois a minha família, e aí vem o inglês. Beleza, você tá se dedicando, em contrapartida com o resto, você tá se dedicando ao inglês esse tanto? Ou o inglês tá lá no final, ou ele tá lá em cima? Eu acho um pouco difícil. Mas assim, alinha isso. Tipo, poxa, ele tá na minha prioridade 3, ou na minha prioridade 5. O quanto de tempo eu tô dando pra outras coisas? Se você tem ficado mais no Instagram e o seu social não é uma prioridade, mude. E o Instagram não é social, né? Isso se for social, né? Diga-se de passagem. Eu acho que eu sou um pouco, como teacher, assim, eu acho que eu acabo sendo um pouco mais radical nessa questão de o quanto que eu vou colocar do inglês. Olha ele. Não, é porque assim, por exemplo, você quer uma coisa que me dá uma mexidinha assim, é quando o aluno fala, por exemplo, que eu não tive tempo, sabe? Mas assim, se você não teve tempo para fazer a atividade... Ok, realmente, às vezes na correria você não consegue parar ali para fazer atividade. Agora, tempo para praticar o idioma, isso é uma coisa que de fato não entra na minha cabeça. Porque... Você toma banho? Por que não falou sozinho no banho? Não, mas no sentido de que, tipo assim, por que você não tá falando sozinho, Zé? Realmente, assim... O Guilherme, você já ouviu falar da palavra de falar sozinho, senhor? Eu sou mais pelo... Sabe aquela parte de capacidade cognitiva? Eu perdi um pouco, aí depois voltei, brincadeira. Eu acho que, assim, quando você tem um objetivo, e esse objetivo, ele é, por exemplo, um idioma... o idioma é fala. Você pensa, você fala, você escreve. A todo momento a gente está fazendo isso. Então, assim, cara, eu quero aprender inglês. Se eu tenho que fazer um report, um relatório no meu trabalho, por que eu não escrevo isso em inglês e depois eu passo para o português? Sabe? Se eu tô escutando uma música, por que eu não escuto essa música em inglês? Então, para eu praticar, aprender a letra dessa música, cantar, né? Não precisa falar sozinho, mas pode cantar sozinho, ó. Já é um pouquinho menos estranho, né? Então, assim, eu acho menos estranho é ótimo. Menos estranho Por exemplo, o celular também, que às vezes a gente ignora. O pessoal acha que não vai mudar nada. Você tem o celular em inglês, o computador em inglês, tudo em inglês. Mas vai mudar, você vai aprender muita coisa. Principalmente se em algum momento aparecer um erro na tua tela. Você vai dar um desespero, né? Então, geralmente esse é o momento que o pessoal vai lá, volta o idioma para o português. É justamente quando sai da zona de conforto. Então, esse é o problema. A gente aprende quando a gente desloca um pouquinho da zona de conforto. Sim. E eu busco aquela informação. E aí vai fixar na minha cabeça, sabe? Então, eu acredito de verdade que existe tempo sempre para a gente aplicar o idioma, sabe? Sim, de fato. E se isso realmente não for uma prioridade para você, naturalmente você não vai colocar tempo e energia do seu dia nisso, né? Então, o ponto crucial é você entender isso aqui é algo que eu realmente quero. Eu quero aprender inglês. Então, eu vou colocar isso como uma das minhas prioridades. Não interessa o que aconteça, eu vou estudar 30 minutos por dia. E eu te garanto que 30 minutos por dia é tempo suficiente para que você consiga desenvolver algo, uma vez que você consiga aplicar outras coisas no seu dia a dia através do estudo passivo. Nossa, total. Então, se você tiver esse mínimo foco de dentro de 24 horas, conseguir tirar 30 minutos do seu dia, olha quanto tempo, para conseguir estudar inglês. Sim. Assim, tem gente que toma banho e dura mais que 30 minutos. Vamos economizar água aí, galera. Galera aí. Eu conheço. Então, se você tiver esse mínimo foco, com certeza você vai conseguir desenvolver isso. E conforme você faz isso, você vai ver, eu consegui colocar 30 minutos no meu dia aqui. Então, aquela outra atividade que eu estava buscando fazer há muito tempo, que eu nunca consegui colocar foco, é possível também. Aquilo outro também é possível. E, naturalmente, você vai melhorando como pessoa. Eu não sou o cara da auto-performance, trabalho enquanto eles dormem. Não, pelo contrário, eu acho que tem que ter tempo de descanso, pelo amor de Deus. Mas você precisa saber dividir as coisas, onde está a sua energia. Se você está colocando energia em rede social, parceiro, naturalmente você vai colher consequência de rede social. Sim. Tá no lugar errado a energia, pode ter certeza. Exato. Então, assim, entenda quem você é, o que você quer e para onde você está indo. Sim. E aí você vai saber se isso vai fazer sentido ou não. E o último tópico que a gente vai citar aqui bem rapidamente é que estudar um novo idioma pode prevenir doenças... O
quê? Cognitivas. Degenerativas. Degenerativas. Mas por que você pulou de fazer amizades, cara? Você também pode fazer somos amizades pelos... Tem um cabelo aqui. Pelo videogame. Por conhecer Jogos pessoas... online. Por conhecer pessoas, sei lá, no bate-papo da UOL. É que Nossa. Omegle. No... Omegle já era. Já era. Qual mais? Qual mais? Omegle- Qual mais? Tô preocupado, Luiz. Talvez, É, o talvez Omegle eu você fiquei possa, por preocupado com o dono, exemplo... Tá, você fale possa sobre. viajar. Fale sobre fazer novas amizades. Era isso vai. que eu ia falar. Você pode viajar, vai que você vai pra um pub, em alguma coisa, você conhece um gringo, ou então você ajuda, que nem o nosso amigo Gui falou, ajuda um gringo. É legal, faça amigos. Acabou esse tópico, tava me dando a impressão que nós íamos Foi bom. pular ele. Podemos Foi bem passar pro resumido, próximo. mas eu Acabou? gostei. Acabou? Acabou? Agora Isso. sim, Bacana. doenças É que eu- degenerativas. Eu tô numa fase da minha vida que eu não quero É, mais aumentar meu inclusive, ciclo social. só um parênteses bem rápido, ela citou o Omegle, né? E o Omegle, eu não sei se vocês chegaram a ver que saiu do ar. E o dono, né, o criador, ele fez um textão lá, tal, explicando e tudo mais. É um texto bem triste, por sinal. Tipo Neymar, pedindo desculpa. É um texto bem triste, mas ele falou uma coisa muito importante. A ideia do site era justamente promover essas coisas, né? Essas conexões, Intercâmbio, né? Essas conexões. Infelizmente virou outra coisa. Mas assim, existem várias formas, sabe, É, da gente praticar. Não é, e fazer amizades realmente funciona, né? Eu converso com amigos da Apple de intercâmbio até hoje. Sim. E é super útil para poder treinar o idioma, para poder se estender o seu ciclo social, para fazer novas conexões, aprender sobre outras culturas. Tem diversos benefícios por detrás disso. Então, quem fala inglês consegue se comunicar com mais pessoas ao redor do mundo, naturalmente. Uma vez que o inglês é o idioma mais falado no mundo. Sim. Não só por americanos, australianos ou ingleses, mas também por pessoas em outros países. Um dos meus melhores amigos do intercâmbio é da Coreia do Sul, por exemplo. Depois vem falar de mim. Não, mas depois ele é vai falar da minha mas esposa, você que é K-pop, dorameira. segura emoção. Se você vê dorama. Enfim, e o último tópico é estudar inglês ou estudar qualquer outro idioma. Na verdade, estudar, exercitar o cérebro, como nós já falamos aqui, pode te ajudar a evitar doenças degenerativas como Alzheimer, por exemplo, né? Então, estude inglês, porque o cérebro é um músculo, né? Como que vocês fazem para que o cérebro de vocês sejam sempre exercitados e vocês possam evitar esse tipo de situação no futuro? Palavra cruzeiro. Seria Crochê. seria um xadrez. Eu adorei ele falando. Pode evitar, por exemplo, Alzheimer, então estuda inglês. Pô, esse fechamento ficou ótimo, né? Você pode Último escolher jogar um League of Legends da vida, mas você vai talvez ter alguma doença aí de ansiedade, alguma coisa assim, porque aquele jogo dá muita raiva. Nem jogo mais. Mas, Eu não sei um do que eles exemplo. estão falando. Uma questão de exercício, minha mãe ela trabalha como cuidadora, né? E o senhorzinho que ela Como cuida que é? hoje... Cuidadora. E o senhor que ela cuida hoje, ele tá bem velhinho, tem quase 90 anos. E assim, o médico dele passa várias atividades, tipo aquelas de colorir, de conectar. Jogo da memória. Exatamente, pra ele ir praticando. E ele já tem, né? Ele já tá desenvolvendo Alzheimer, mas assim, ele já tá com quase 90, né? Então, ele poderia ter desenvolvido mais grave muito antes se ele também não fosse uma pessoa ativa. Como ele trabalhava com mecânica, abrindo coisas, mexendo, ele sempre estava trabalhando essa parte cognitiva. Então, assim, se a gente consegue criar esse hábito, essa rotina de fazer esses exercícios, né? Inglês, outro idioma, jogos, alguma coisa que te faça ficar mentalmente ativo, isso faz total diferença. Eu acho que nenhum professor é super afim dos famosos aplicativos de inglês. Saiba de qual eu estou falando. Mas assim, o fato é, Trilingue. eles são duas línguas. O fato é, ele Chutou. é bom pra você treinar isso, né? Pra você, aqueles joguinhos e tal. Ele só pode não ser tão efetivo no aprendizado de inglês Não se você usa não só for. ele. Se você não for intencional. Se você né? utilizar com a motivação correta, vai ser muito Exato, útil como muito qualquer útil. coisa. Sim, sim. Se uma música pode fazer você aprender inglês, por que um jogo pensado pra isso não vai? Ele vai te ajudar, você só precisa ser intencional Mal nisso, pensado? né? Mal pensado, né? É que ali trabalha muito com a questão de notificação, alertas e é mais... Alcança uma o próximo dopamina ali nível. no seu ele gera um gatilho em É você. porque o né? objetivo final do aplicativo não é que você aprenda o idioma, é que você gaste tempo no aplicativo. Sim. Então, naturalmente, ele quer você ali dentro. Se você souber utilizar o aplicativo da forma Bora. correta, você... Eu sempre falo pros meus alunos, Burlou o anote o que sistema. você aprendeu ali, sabe? Vai lá depois nos flashcards e coloca as palavras que aprendeu. Aí você só repete uma vez, o que você aprendeu hoje? Hoje, o que você fez agora? A Então, pessoa- mas você vê, até pra esse caso existem várias formas muito mais efetivas, como a música mesmo que a gente tá Por citando exemplo, todo sim. momento. Cara, se você gosta de música internacional,
você quer aprender inglês, você canta uma música internacional sem saber assim cada letra em inglês. Cara, como assim? Tem a Inclusive, curiosidade de ir música- atrás disso. A música ajuda também no Nossa, cérebro. Na demais, memorização, demais. no processo cognitivo, realmente ajuda bastante. Top. Mas é isso, galera. Eu espero que você tenha curtido, né? Que tenha sido bom pra você, que você consiga aplicar essas dicas na sua vida. Essa quase 1 horinha de discussão aí, eu acho que vai te trazer muita coisa positiva. Então, reescute, mande esse podcast para aquele seu amigo que precisa desenvolver cognitivamente, aquele seu amigo que precisa ser mais inteligente. Com certeza tem alguém no seu ciclo social. E não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, @nextlevelp, Instagram, Facebook, LinkedIn e também no nosso canal do YouTube. Eu vejo você num próximo podcast. See you in See your you. next Bye. level. Bye, bye.